Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Estimado diácono, seminarista, religiosas consagradas aqui presente, nosso Senhor dirige a nós, neste terceiro domingo da Quaresma, um convite muito objetivo e direto à conversão. Algumas pessoas vão até nosso Senhor levando a notícia acerca destes galileus que tinham sido trucidados, mortos por Pilatos e tinham o seu sangue misturado com os das ofertas. Historicamente falando, não temos nenhum outro registro deste fato a não ser do próprio Evangelho. Por outro lado, um historiador romano chamado Flávio Joséfo descreve Pilatos como uma figura bastante cruel. Então, possivelmente, este evento de fato aconteceu. Mas o que nos deve prender a atenção aqui não é o fato em si, mas aquilo que motiva aquelas pessoas a irem até Cristo para dar esta notícia. É quase que um tom de fofoca, né? Olha, o senhor soube, lembrando inclusive que Jesus era galileu, né? O senhor soube então destes galileus, do que aconteceu com eles? Por que é isso que deve nos chamar a atenção, né? O motivo que levava a eles, porque é o pensamento que está por detrás deste comentário, deste desejo de levar esta notícia até Jesus. Aquilo que é uma realidade muito presente no Antigo Testamento, muito combatida por Jesus, e os seus resquícios ainda permanecem entre nós, que nós chamamos de teologia da retribuição. A ideia de que, quando alguém padece algum tipo de sofrimento, aquilo é a retribuição por um pecado feito. Quantas vezes no Evangelho nós ouvimos aquele comentário no sentido de, olha, se fulano está com lepra, se fulano é cego, é paralítico, é por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados dos seus pais. Essa era uma ideia muito presente no Antigo Testamento, e por isso, inclusive, o livro de Jó, ele vem na contramão desta ideia, tentando combater isso, mostrando que, mesmo na tribulação, a bênção permanece firme, ao ponto que também o homem permanece firme na sua fé. Então existia esta ideia muito errônea, praticamente uma heresia na relação do ser humano com Deus, pensar que o Senhor castigaria imediatamente os pecados cometidos pelos homens. Há um castigo? Sim, mas este castigo se chama inferno, e ele é depois desta vida. Inclusive, nesse sentido, é importante recordarmos, para a nossa própria purificação mental, né, de fé, de compreensão de conteúdo de fé, de que os momentos de tribulação não são momentos onde Deus nos abandona, onde Deus deixa de nos amar. Muitas vezes nós acabamos ouvindo comentários, se não tão claros assim, mas de alguma maneira subjetiva com esta ideia. E me permitam lhes dizer de maneira muito objetiva e direta: se você vive, é a prova de que Deus te ama. Se Deus deixasse de te amar, você não existiria mais. A tua vida é prova clara, distinta de que Deus te ama, apesar de você e das tuas misérias. Esta ideia da teologia da retribuição, de algum modo permanece viva em nossos dias, por exemplo, na doutrina do espiritismo kardecista, que é a ideia do karma. Olha, se alguém está padecendo alguma coisa, está pagando por alguma coisa que fez nessa vida ou nas vidas passadas. Também, então, a gente vê, eu quis trazer esse exemplo dos dias de hoje, para mostrar quanto essa ideia ela é errada, o quanto ela está na contramão do Evangelho de nosso Senhor. Porém, por outro lado, há uma outra teologia que, embora esteja na outra ponta, mas tem a mesma lógica,
e por isso é tão errada quanto esta, que é a mais conhecida, né? Esse nome nos é mais conhecido, a chamada teologia da prosperidade. Só que quando nós ouvimos falar o nome teologia da prosperidade, nós temos a tendência errada de pensar apenas na prosperidade material. Mas a teologia da prosperidade, ela tem outras raízes, mais profundas inclusive que as materiais. A ideia de que, se eu sou um abençoado por Deus, se eu sou um escolhido por Deus, a minha vida precisa estar em plena bênção. Isso significa não ter problemas. Olha, não tenho problema de saúde, nem eu, nem minha família, todos muito bem empregados, prosperando muito bem, tudo tem que estar muito bem. Isso é um sinal, é o único sinal, na verdade, na teologia da prosperidade, de que você é abençoado por Deus. Se a tua vida está com conturbação, enfermidade, problema, desemprego, é porque você não é predestinado, é porque você não é escolhido por Deus. Essa é a teologia da prosperidade, que a lógica é a mesma, é a retribuição, né? Só que de um lado a retribuição é o castigo, de outro lado a retribuição é a bênção. Mas do mesmo modo que o castigo não é nessa vida, a bênção não é necessariamente nessa vida, a bênção é o céu, é o paraíso. Então, o caminho de quem segue a Cristo não é nem a teologia da retribuição, nem a teologia da prosperidade. Qual é o nosso caminho? Qual é o antídoto para isso? Observemos que no Evangelho, né, só para deixar isso bem claro, nosso Senhor não deixa espaço para estes pensamentos que eu acabei de lhes colocar. Tanto que, não só Jesus, ao ouvir a notícia sobre os galileus, mas depois ele mesmo resgata um outro fato histórico, que é quando a torre de Siloé caiu sobre alguns moradores de Jerusalém. Nas duas situações, Jesus é muito categórico, né? Eu costumo colocar assim uma expressão nossa popular, né? Nosso Senhor foi uma faca tramontina, ele cortou, sem titubear. Quando eles vêm com esta ideia, né? Porque Jesus, ele fala o seguinte: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Vós pensais que estes moradores de Jerusalém eram mais pecadores do que os outros moradores? Nas duas vezes, Jesus usa uma expressão enfática: eu vos digo que não. Então nosso Senhor corta na raiz esta ideia errônea que muitas vezes nós podemos alimentar, desta retribuição imediata como um castigo imediato. E qual é o remédio que nosso Senhor vem nos propor para estas duas raízes, para essas duas teologias heréticas? Nosso Senhor nos propõe aquilo que a igreja chama de teologia solidária, que é aplicada pela segunda parte do Evangelho, quando Jesus nos conta esta parábola. Um homem que era dono de uma vinha, ia todo ano lá, né? Vinha, obviamente, só vamos distinguir aqui, né? Vinha é de uva, produz vinho, mas geralmente, talvez lá num cantinho da vinha, tinha um pé de figueira, que produz figa, é outra fruta, tá? Jesus não fez mistura aqui com as frutas não, tá? Tinha então lá um pé de figueira, e nosso Senhor ia lá, né? O Senhor, o dono, né? Porque é ele, né? Ele está falando dele, tanto que Jesus fala: já faz 3 anos que venho procurando figos. Quantos anos Jesus pregou o Evangelho? 3 anos. 3 anos ele procurava frutos nesta videira que é Israel, o seu povo, nesta figueira que somos nós. Que frutos são estes? Frutos de conversão, frutos de vida nova, frutos de salvação. É isso que ele vem procurar em nós. Mas para que nós de fato tenhamos estes frutos em abundância em nossa vida, precisamos fazer o caminho correto. E o caminho correto é o caminho da conversão constante. Então, Jesus, como ele dizia, nos apresenta essa teologia da solidariedade, num sentido de que, ora, se a nossa vida, aqui Jesus colocou de maneira separada, a da retribuição e a teologia da prosperidade. Acontece que eu acredito que, na imensa maioria, se não na vida de todos nós
nós vamos meio que serpenteando entre uma e outra. Épocas onde as coisas estão mais tranquilas, né? E épocas onde as coisas se conturbam. Às vezes alguns têm a vida um pouquinho mais em paz, outros com um pouco mais de tribulação, mas eu acho que todos nós experimentamos um lado ou outro. Por isso, aquilo que Jesus vai propor serve para nós em qualquer fase da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida. Ora, se estamos em tempo de paz, se estamos em tempo onde dizemos assim, poxa, eu estou me sentindo profundamente abençoado, tudo está tranquilo, olha, a saúde minha, da minha família, todo mundo trabalhando, sem problemas, está tudo correndo bem, entendamos que este é um termo usado meio um pouco na tradição espiritual da igreja, este é o tempo da paciência de Deus. Deus está sendo paciente, Deus está te concedendo este tempo, para que você prove do amor dele, porém, cuidado, não se acomode, não pense que, porque as coisas estão tranquilas e bem, que você não precisa de conversão, que você não precisa de mudança de vida, porque a conversão é uma necessidade para todos nós, em todo tempo, em todo tempo. Agora, quando nós vivemos a outra dimensão, que é a aprovação, que são as dificuldades, então nós devemos entender que quando nosso Senhor permite que a coisa pese sobre a nossa vida, como ele dizia, não é falta de amor, não é que o Senhor não nos ama mais ou nos abandonou, mas Ele permite que nós passemos pela tribulação, porque muitas vezes nós precisamos ser chacoalhados, para acordar, para se dar conta de que nós precisamos de conversão. Quando eu lhes digo que todos nós precisamos constantemente de conversão, não é coisa da cabeça do padre. Santa Teresa de Ávila era muito clara ao dizer que na vida espiritual, vocês já estão cansados de ouvir isso, ou você progride ou você regride, porque quem está parado está regredindo, o tempo está passando. Então, quando o nosso Senhor permite um tempo de luta, de dificuldade, de provações, o Senhor está permitindo que a nossa vida seja literalmente sacolejada, para que a gente acorde e se dê conta. Então, quando nós passamos por uma tribulação, devemos perceber isso, ou inclusive quando vemos alguém ao nosso redor passar por tribulação, não ter a mesma atitude que estes homens tiveram, de levar a notícia para Jesus, os galileus, como se eles fossem os melhores. Não, quando a gente vê alguém passando por tribulação, espera aí, a minha vida está tranquila, mas existe essa realidade, antes que nosso Senhor precise me sacolejar, eu vou me sacolejar por conta própria, vou dar jeito de me converter, de buscar o Senhor. Agora, dentro desta realidade, das provações, das lutas, das dificuldades, nós precisamos compreender que em tudo isso, há de fato, uma presença amorosa de Deus. Nós somos muitas vezes tentados a pensar que, como lhes dizia, a aprovação é a ausência de Deus, é a ausência do seu amor. Quantas vezes, talvez nos perguntamos, mas por que é que Deus permite tanto sofrimento? Por que é que Deus permite tantas provações? E eu gostaria aqui, de lhes pedir licença, a gente fazer um pequeno passeio, uma volta ao livro do Gênesis, para a gente compreender um pouquinho melhor isso. Deus, e essa explicação que o padre vai dar também não é da cabeça do padre, tá? São Tomás de Aquino, Suma Teológica, seção 2 da parte 2, pode procurar lá quem quiser depois. Quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Deus o cria naquilo que nós chamamos de estado natural. O estado natural é quando todas as coisas estão perfeitas, funcionando perfeitamente. E como é que funciona? Como é que o ser humano ele funciona perfeitamente? Deus ilumina a alma e a alma governa o corpo. É assim que o homem funciona perfeitamente. A alma é ela quem governa o corpo. E se ela é iluminada por Deus, o homem tende a sempre fazer a escolha certa. Por isso, inclusive, o verdadeiro sentido de liberdade
não é fazer o que eu quero, mas é fazer sempre aquilo que é o melhor. E o homem consegue fazer aquilo que é o melhor quando ele escolhe sempre aquilo que é bom. E ele só consegue escolher aquilo que é bom quando ele é iluminado por Deus. É só olharmos a Virgem Maria. A Virgem Maria foi totalmente livre em todas as suas decisões. Acontece que nela, a sua alma era iluminada por Deus, e a alma governava o corpo, governava a parte carnal. A Virgem Maria, das criaturas, depois de Adão e Eva, e óbvio, das criaturas, né? Nosso Senhor é criatura, mas é criador. A Virgem Maria foi a criatura mais livre que existiu. Agora, quando acontece o pecado, a ordem se inverte. E aí o corpo quer mandar na alma. E o corpo não obedece à iluminação de Deus. Então, o instinto, aquilo que é animal, quer mandar naquilo que é racional. Porque a alma, ela é racional. A razão vem da alma, não vem do corpo. E é por isso que, se a gente colocar em linhas bem simples, o pecado é uma coisa animalesca. Por exemplo, faz parte da natureza do corpo a necessidade de se alimentar. Se a alma ilumina o corpo e governa, nós nos alimentamos com aquilo que é necessário. Quando o instinto desgovernado, desordenado quer mandar na alma, nós cometemos o pecado da gula. E daí vem a ira, a luxúria e todos os outros pecados. Agora, meus irmãos e irmãs, compreendido isso, percebamos, né? Por que eu falei do livro do Gênesis? Deus cria o homem no estado natural. Só que quando o homem peca em Adão e Eva, depois do pecado, Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. E aí talvez a nossa pergunta é, mas poxa, justamente no momento em que o ser humano mais precisava, Deus vai lá e expulsa o homem do paraíso? Só que, meus irmãos e irmãs, o paraíso onde Deus criou e colocou o homem, é literalmente um paraíso, é uma vida paradisíaca, né? Vamos colocar uma expressão aqui, onde o ser humano recebia só coisas boas, só benesses. Agora imaginemos um homem desordenado, onde o corpo quer mandar na alma, não se deixa iluminar pela graça de Deus, recebendo todas as benesses do paraíso. Isso ia acabar bem? Eu vou colocar um exemplo comparativo bem simples. Imaginemos uma criança, um filho, uma filha, que os pais fazem todas as vontades que essa criança quer. E a criança começa a dominar os pais, e a criança começa, a partir daquelas pequenas vontades, começa a fazer coisas que são más em si, que são pervertidas em si, mas os pais continuam a fazer todas as vontades, continuam a mimar a criança com absolutamente tudo o que ela quer. Tem chance disso dar um resultado bom? Então, era isso que aconteceria se o homem pecador permanecesse no paraíso. A expulsão é para o nosso bem, porque aqui fora do paraíso, da realidade do paraíso, nós nos deparamos com os sofrimentos, e os sofrimentos são como um alarme que nos acorda para a realidade. Voltando à comparação de uma criança, um bom pai e uma boa mãe dão aquilo que é necessário para os filhos, mas quando os filhos começam a perder a linha, chamam para a realidade, numa conversa, às vezes tendo que dar um certo castigo, mas especialmente mostrando a realidade, a vida como ela realmente é. É um caminho para educar os filhos. Se nós que somos imperfeitos fazemos isso, quanto mais Deus que é perfeito. Então, eu quis colocar isso para vocês, para que nós compreendamos que, quando o Senhor permite que nós passemos por lutas, tribulações, dificuldades, quando nós sentimos que o Senhor até pesa a mão sobre nós, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer que nós recobremos a consciência, que a razão domine sobre o instinto, e assim nós saiamos da vida de pecado e lutemos para entrar numa vida de virtude, ou seja, nós nos convertamos. Então, meus irmãos e irmãs, este é o convite, este é o caminho
que o Senhor nos convida a experimentar, a viver, não somente neste domingo, não somente na quaresma, mas em toda a nossa vida. Que ressoe em nossas almas esta frase de nosso Senhor: mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus não está falando da morte física, está falando da morte da alma, o inferno. E é desta morte que Ele quer nos poupar. O Senhor deseja encontrar em nós frutos, como aquele dono da vinha desejava encontrar os frutos na figueira, frutos de salvação, frutos de conversão. Que ao ouvir esta palavra, nesta santa liturgia, nos deixemos alcançar por ela, e alcançados por essa palavra, nos decidamos, quer nos tempos de bênção e de tranquilidade, quer nos tempos de dificuldade e de provação, que nós nos decidamos a nos convertermos e assim produzirmos frutos verdadeiros, frutos saborosos de conversão e de salvação. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo.